Saudações a todos e todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de atualização em matéria de infância e juventude. O nosso módulo de hoje é Convivência Familiar e Comunitária e vamos responder às perguntas formuladas pelos colegas a partir do site do Ministério Público do Paraná. Todo município tem o dever de elaborar um plano municipal de convivência familiar. Em que este deve consistir? Todo município tem que elaborar o seu plano municipal de convivência familiar, assim como deve elaborar planos municipais destinados à efetivação de outros direitos fundamentais que são assegurados à criança e adolescente. Nós, inclusive, estamos agora num processo de elaboração dos planos decenais municipais. Esses planos decenais devem contemplar a convivência familiar, devem contemplar outros direitos que a lei prevê e que devem ser efetivados pelo poder público com a mais absoluta prioridade. Esses planos municipais, eles devem partir do diagnóstico da situação em que o município deve avaliar quais são as principais causas, os fatores que levam crianças e adolescentes serem afastadas do convívio familiar e, a partir daí, desenvolver estratégias de prevenção para evitar que o afastamento ocorra e alternativas de atendimento para caso ocorra o afastamento. E aí é fundamental que o município tenha à disposição não apenas entidades de acolhimento, seja no próprio território ou conveniadas em outros municípios, precisa ter uma política de atendimento de famílias em regime de guarda subsidiada, em regime de acolhimento familiar. É fundamental que nós tenhamos, para as diversas situações de violação de direito, formas de resolver o problema, alternativas que possam ser utilizadas pelo poder público para atender situações específicas envolvendo crianças e adolescentes. E lembrando que os planos de atendimento, todos eles, inclusive convivência familiar, devem contemplar também, ou devem ter um respaldo no orçamento público. E esses planos eles são eminentemente intersetoriais. Não basta a atuação apenas de um setor como o assistência social. Embora geralmente se busque uma maior atuação da assistência social, até porque a assistência social é responsável pelo acolhimento institucional, nós não podemos ter o acolhimento como única alternativa e nós precisamos também do envolvimento de outras políticas públicas, até para que nós possamos realizar trabalho junto às famílias. Por exemplo, se tem uma família que tem envolvimento com substância psicoativa e aí houve o afastamento da criança da família, porque a família tem esse problema, nós temos que ter uma atuação da saúde, temos que ter uma política de saúde para atender esse tipo de demanda também, para que nós possamos tratar as famílias e, a partir daí, garantir condições para que a criança possa retornar para o seu lar e de uma forma saudável, de uma forma consistente e permanente. O acolhimento familiar e a guarda subsidiada são a mesma coisa? Caso negativo, como distinguir um do outro? São medidas similares, são parecidas, mas não são idênticas. Até porque a guarda subsidiada ela é prevista, inclusive, na Constituição Federal. E a lei ela dispõe de maneira expressa que os municípios, que os conselhos municipais dos direitos da criança deverão prever, através dos seus planos de ação, dos seus planos de aplicação, a destinação obrigatória de um percentual de recursos para que nós possamos estimular famílias a acolher crianças e adolescentes sob sua guarda. O acolhimento familiar ele pressupõe um programa que deve ser desenvolvido por uma entidade. Essa entidade e esse programa devem ser levados a registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e necessariamente não envolve o pagamento de subsídios às famílias que vão acolher crianças sob sua guarda. O que é importante em qualquer caso é que esses programas eles sejam instituídos dentro de uma política pública devidamente planejada e executada sob forma interdisciplinar, que nós tenhamos no seu acompanhamento também a interdisciplinariedade e a atuação de profissionais qualificados para que nós possamos preparar as famílias, para que nós possamos acompanhar os casos e para que nós possamos garantir que as crianças que são acolhidas sob o acolhimento familiar ou então sob guarda, que elas tenham um bom atendimento pelas famílias. E, evidentemente, lembrando, tanto um quanto o outro são medidas que foram concebidas para serem transitórias. Toda a guarda ela é provisória, o acolhimento familiar que se dá mediante guarda também ele é concebido para ser provisório. O definitivo será o retorno à criança à sua família de origem ou a sua colocação em adoção. Então, é fundamental que nós tenhamos esses programas dentro de uma política pública, precisamos ter recursos para a sua execução, profissionais encarregados da execução ou do acompanhamento da execução desses programas e temos que ter muito critério e cautela na seleção das famílias que vão receber essas crianças sob guarda, seja guarda subsidiada, seja em programas de acolhimento familiar. O juiz de minha comarca, após ser informado sobre o projeto Adote um Novo Motivo, da Corregedoria Geral de Justiça, determinou que o Conselho Tutelar entrasse em contato com todas as pessoas cadastradas em adoção
para indagar se ainda tinham interesse em adotar e se aceitariam adotar crianças maiores, adolescentes, grupos de irmãos ou com algum tipo de deficiência. Isto é correto? Bem, primeiramente, o projeto Adote um Novo Motivo, ele é um projeto que merece todo o nosso apoio, porque é um projeto desenvolvido na perspectiva de fazer com que as pessoas que estão cadastradas à adoção ou que venham a se cadastrar, elas reflitam melhor, especialmente a respeito da adoção de crianças maiores, grupos de irmãos, crianças e adolescentes com deficiência, enfim, aquelas crianças e adolescentes que geralmente não têm interessados na sua adoção. Então, o projeto ele é salutar. O que nós não podemos é confundir um projeto dessa magnitude com uma atuação isolada de um órgão, como no caso o Conselho Tutelar, que sequer é subordinado ao Poder Judiciário e que sequer tem capacidade técnica para fazer qualquer tipo de abordagem junto a uma família, ainda mais dessa forma. Então, não é o caso de delegar ao Conselho Tutelar esse tipo de atribuição, mas sim estabelecer uma parceria entre o Poder Judiciário e o município, dentro da política municipal que deve existir de convivência familiar, que vai ser objeto do plano de convivência familiar que o município deve desenvolver, para que nós possamos ter ações devidamente planejadas e executadas de forma profissional e por profissionais. Não apenas uma ação isolada, um telefonema dado pelo Conselho Tutelar a alguém para saber se ainda tem interesse em adotar ou se concordaria com a adoção de uma criança maior, um adolescente, uma criança com deficiência e assim por diante. Nós precisamos ter uma ação muito mais sistemática e uma ação muito mais profissional. E daí a sugestão é que nós realizemos, né, um atendimento domiciliar dessas famílias, um evento ou eventos no município, que nós possamos desenvolver um material de apoio, cartilhas, enfim, uma mobilização muito mais abrangente para que nós possamos atingir as famílias que já estão cadastradas e até mesmo aqueles que ainda não se cadastraram, mas que podem, a partir de um projeto como esse, podem vir a ter o interesse em adotar essas crianças que já estão, especialmente aquelas que já estão em condições de serem adotadas e que não têm hoje interessados na sua adoção. Então, é muito importante nós não reduzirmos um projeto dessa magnitude, dessa importância, a simplesmente a delegação de uma atribuição a quem não tem essa competência ou essa responsabilidade, como é o caso do Conselho Tutelar, e muito menos a um telefonema que vai ser dado a uma família para ver se ela aceita ou não uma criança maior ou uma criança com deficiência ou assim por diante. Então, o que nós sugerimos é que nós façamos uma parceria entre Judiciário, Ministério Público, o Poder Público Municipal, para que nós tenhamos, dentro da política municipal de atendimento à criança e adolescente, da política de convivência familiar, no plano de convivência familiar, uma preocupação em estar preparando essas famílias para que elas possam refletir melhor a respeito dessa situação, para que elas possam ser devidamente orientadas por profissionais qualificados e que elas possam, uma vez tendo interesse em adotar crianças maiores, que elas recebam toda a orientação e todo o apoio devido para que essa adoção, se concretizada, ela seja exitosa, que é o nosso objetivo fundamental. Quando uma criança ou adolescente é afastada do convívio familiar e em outro município é localizado um parente interessado em assumir sua guarda, esta medida é preferencial ao acolhimento institucional? Tudo depende do caso em particular. Se existe uma perspectiva real de reintegração familiar, não me parece que seria o mais adequado, porque se a criança for encaminhada para um outro município, para residir com uma outra pessoa, que às vezes até tem animosidade ou que não tem contato com uma família de origem, isso pode ser um fator complicador. Então é preferível, se há uma perspectiva de reintegração familiar, que a criança permaneça acolhida numa instituição próxima à família de origem, para que nós possamos fazer um trabalho de reaproximação, um trabalho de retomada, de resgate de vínculos ou manutenção de vínculos com essa família. Agora, é evidente, se não há perspectiva de reintegração familiar, aí se houver uma outra família interessada em assumir a guarda ou até adotar, já pode ser feito um encaminhamento nesse sentido. Sempre lembrando, não basta que haja o interesse da família, não basta que haja simplesmente a boa vontade. É preciso fazer uma avaliação das reais condições daquela família em assumir essa guarda para verificar se ela pode proporcionar para aquela criança um ambiente familiar saudável e adequado. Então, não é simplesmente tentar localizar uma família que mora em um outro município e que, às vezes, nunca teve contato com aquela criança, não tem qualquer relação de afeto, de afinidade com aquela criança e simplesmente entregar a criança porque alguém se dispôs a cuidar dela. Não é assim. Mesmo uma colocação familiar, ela deve ser feita com cautela, com critério, de forma progressiva para evitar qualquer trauma que possa surgir de uma colocação feita de forma abrupta. Então, não basta que a família
manifesta interesse, é preciso verificar se naquele caso é a solução mais recomendada. E, eventualmente, até se for feita a colocação familiar numa outra família, até talvez residente no próprio município, nunca esquecer que, em regra, deve ser também estabelecido o direito de visitas aos pais, a menos que isto não seja recomendado e haja uma vedação, haja uma proibição judicial para tanto. Porque, a princípio, né, a própria criança tem direito a manter contato com os seus pais, com a sua família biológica, e a perspectiva de qualquer intervenção do poder público junto a uma família deve ser, por princípio, preservar o vínculo familiar ou permitir a reintegração, o restabelecimento do convívio familiar. Então, são alternativas que devem ser oferecidas, são avaliações que têm que ser feitas para verificar qual é a melhor solução para aquele caso em particular. Qual o tempo recomendável para aguardar a reestruturação da família de origem antes de promover a reintegração familiar? Não existe um prazo que seja padronizado. Cada caso é um caso e tem que ser analisado com critério. Para uma criança, um dia, uma semana, numa entidade de acolhimento, pode ser uma eternidade. Então, nós temos que procurar promover a reintegração familiar o quanto antes. É importante que o poder público não esqueça da família de origem quando faz o acolhimento da criança porque a família apresentou algum problema. A família, na pessoa de cada um dos seus integrantes, inclusive os adultos, tem direito a receber proteção, tem direito a receber apoio por parte do poder público. E o que vai determinar o tempo necessário para que nós possamos fazer a reintegração ou não é justamente a resposta que a família vai dar às intervenções estatais que estão sendo feitas, presumivelmente, na perspectiva dessa reintegração. Então, é muito importante que a família ela seja avaliada continuamente. Não basta aplicar uma medida, não basta fazer um encaminhamento, é preciso verificar as condições em que está sendo executada aquela medida e a resposta da família àquela intervenção. E se não está dando resultado, por que isso não está acontecendo? Até fazendo uma avaliação crítica, se o problema é com o programa ou com o serviço que é prestado ou é com a família. E a partir do momento em que se verifica que não existe real possibilidade de uma reintegração familiar, é possível romper o vínculo e aí ingressar com uma ação de instituição e evitar, dali para frente, contato da criança com a família e vice-versa. Agora, sempre procurando respeitar o interesse da criança. A criança deve ser sempre ouvida, devemos verificar se a criança, ela própria, tem interesse em restabelecer esse convívio ou não e, evidentemente, analisando as peculiaridades de cada caso. Pode ser que uma família tenha uma resposta mais lenta, outra família uma resposta mais rápida. Agora, a qualidade do serviço também é relevante para que nós possamos ter um maior ou menor tempo de reação e de sucesso na reestruturação daquela família. Então, tudo vai depender de cada caso. O que nós precisamos é ter programas, serviços e profissionais qualificados para realizar o trabalho individualizado e adequado que deve ser feito em cada caso. E avaliar criticamente, né, se está sendo feito realmente aquilo que pode ser feito naquele caso para reestruturar ou não. Chegamos à conclusão de que realmente foi feito o que poderia ser feito, o que caberia ao poder público fazer, com o empenho devido, com o compromisso com o resultado devido, e ainda assim não surtiu efeito, e realmente a família ela não tem nenhuma justificativa para aquele comportamento, então pode haver, desde logo, a ruptura. E isso pode acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, que é o prazo de reavaliação da medida, né? Cada 6 meses, no máximo, se deve reavaliar se o acolhimento deve ou não ser mantido, e tão logo eu cheguei à conclusão que não é possível mais a reintegração, eu já posso ingressar com a ação de instituição. Por outro lado, se eu vejo que está tendo uma resposta, ainda que uma resposta não com a velocidade que nós gostaríamos, mas a família está respondendo, está se reestruturando, eu posso perfeitamente prorrogar essa permanência, lembrando que o prazo máximo de permanência de uma criança no acolhimento nessas condições é de 2 anos. E nós temos que procurar fazer com que a família ela se reestruture, no máximo, nesse período de 2 anos. Fora esse período, salvo em situações excepcionais, é que eu devo continuar prorrogando o tempo de permanência no acolhimento. E, claro, uma vez que eu entendo que é caso de reintegração familiar, isso não quer dizer que a reintegração vai ser no dia seguinte. A reintegração também tem que ser vista como parte de um processo, para que seja devidamente planejado e executado, por etapas, de modo a evitar qualquer choque, seja na família, seja na criança, que vai ser reintegrada àquele lar de origem. No caso da entrega de criança ou adolescente para adoção junto à pessoa ou casal residente em comarca diversa, como deve ser realizado o estágio de convivência? A colocação mediante guarda provisória deve ser imediata?
Bem, é interessante verificar as sutilezas da lei. Inclusive, a própria lei, quando fala da colocação de uma criança junto a um casal que pretende adotar, uma pessoa, um casal que quer adotar, não fala em guarda provisória, fala em estágio de convivência. E essa distinção é justamente para deixar claro que o estágio de convivência ele não precisa necessariamente, pelo menos num primeiro momento, importar em que a pessoa, o casal que quer adotar, leve a criança para sua casa e passe a residir efetivamente na sua companhia. O estágio de convivência, como tudo em matéria de infância, ele tem que ser devidamente planejado e deve ser executado com muita cautela, de modo que, talvez num primeiro momento, não seja recomendável que a criança seja tirada do ambiente em que ela se encontra, e às vezes já está numa idade, já faz muito tempo, para ser colocada aos cuidados de uma pessoa, de um casal que, embora até tenha boa intenção, né, manifeste interesse na adoção, mas que não tem até então nenhum contato, não tem nenhum vínculo com aquela criança. Tirar essa criança do ambiente onde ela se sente protegida, para de uma hora para outra colocar ao convívio de uma pessoa, de um casal que para ela são completamente estranhos, isso pode ser um choque, isso pode trazer problemas. Então daí a importância de nós realizarmos, antes dessa entrega, dessa colocação mediante guarda, um processo de aproximação, que pode ser maior ou menor, ou de maior e menor duração, de acordo com cada caso, de acordo com a idade de cada criança, com a resposta que ela der. Então nós temos que tomar muito cuidado, mesmo se o casal seja residente em outro município, ou até mesmo em outro país, para evitar uma colocação familiar precipitada. Nós temos que fazer isso de forma criteriosa, cautelosa, mediante uma avaliação técnica também interprofissional criteriosa, para que eu evite, né, qualquer prejuízo à criança. E tem que haver a preparação tanto da criança quanto da pessoa ou casal que vai receber essa criança, seja para estágio de convivência ou mediante guarda. E tudo deve ser devidamente explicado para eles, como é que a coisa se desenrola, como é que vai acontecer, quais são as etapas que têm que ser vencidas, para que nós não peguemos ninguém de surpresa. E se, né, for recomendada a colocação sob guarda provisória, tudo bem, mas pode ser, como eu disse, que num primeiro momento isso não seja o melhor. Num primeiro momento é a família, a pessoa, é o casal, que vão fazer visitas para a criança, para o adolescente, na entidade onde ele se encontra acolhido, vai começar a estabelecer um vínculo, né, um relacionamento mínimo, vai levar para poder passear, vai levar para um parque, vai levar para, eventualmente, pernoitar em casa, mas depois retorna para a entidade, até o momento em que nós entendamos que é caso de uma colocação sob guarda, porque aí a criança vai ser colocada aos cuidados, e aí, numa perspectiva até já definitiva, da pessoa ou casal. Então, nada impede que isso seja feito num momento posterior, mas sempre mediante planejamento prévio, preparação prévia, avaliação e acompanhamento de equipe técnica. Isso é fundamental para que nós possamos ter uma colocação familiar exitosa, que é a nossa responsabilidade. Como proceder quando adolescentes que se encontram em regime de acolhimento institucional querem usar as redes sociais ou namorar? Nós não podemos privar adolescentes que estão em acolhimento institucional daquilo que adolescentes que vivem com famílias têm acesso. Então, se hoje, né, é uma realidade o uso de redes sociais, se o namoro é algo natural para a juventude, isso não é algo que pode ser negado ao adolescente que está em regime de acolhimento institucional. O que é importante é que as entidades, é que o poder público desenvolva programas de orientação para que os adolescentes eles possam fazer isso de uma forma saudável. Tanto o uso de redes sociais, da internet de um modo geral, para que eles sejam alertados, orientados sobre os perigos, os riscos, né, do uso, né, dessas redes, como também no caso do namoro, para que o namoro seja feito de forma supervisionada, com orientação adequada, inclusive com orientação sexual, para que se garanta aí a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, enfim, tudo que um pai, que uma mãe consciente fariam em relação aos seus filhos. Então, sem privar do exercício do direito, nós temos que garantir as condições para que seja exercido de uma forma saudável. E aí cabe, né, às entidades, e lembrando que os dirigentes das entidades eles são os responsáveis legais pelas crianças e adolescentes que estão acolhidas, né, e que seja também com o apoio do poder público, através de equipes técnicas, interprofissionais, programas que podem ser desenvolvidos também pelas escolas, pelo sistema de saúde, por, enfim, órgãos diversos que vão se certificar de que a criança vai ser orientada, o adolescente vai ser orientado sobre como exercer aquele direito de uma forma saudável, segura e não venha se expor a qualquer risco.
Temos notado que adolescentes acolhidos próximos de completar a maioridade começam a sofrer de grande ansiedade, pois temem ser abandonados à própria sorte, sem ter sequer onde ficar. Como superar esta situação? É muito importante que nós orientemos o adolescente a cada passo da sua vida. E se ele está prestes a completar a maioridade, ele tem que ser orientado e preparado para uma vida adulta de forma independente. Isso não significa que o poder público ele pode se dar ao direito de simplesmente abandonar o adolescente à própria sorte depois que ele completa 18 anos. Assim como os pais não podem abandonar os seus próprios filhos, também não pode o poder público, se ele assume a responsabilidade pela guarda, pelo acolhimento de um adolescente, e a responsabilidade ela é, em última análise, do poder público, quando ele afasta a criança ou o adolescente da sua família, o poder público vai ter que disponibilizar os meios para que o adolescente, mesmo após 18 anos, ele continue sendo assistido, ele continue tendo, né, condições de continuar a sua vida, né, de uma forma saudável, de uma forma adequada. Claro que isso não vai ser indefinidamente, mas não pode terminar por decreto a assistência do Estado pelo simples fato de ele completar 18 anos de idade. E ele tem que ser orientado a respeito disso. E tem que ser preparado, evidentemente, para que, após completar 18 anos, ele assuma as responsabilidades inerentes a um adulto. Agora, claro que isso deve ser feito dentro de um plano individual de acolhimento que o poder público, que a entidade de acolhimento deve desenvolver, e ele vai ser executado com o apoio do poder público, para que nós possamos realmente garantir que esse adolescente, quando atingir 18 anos, ou pouco após, ele tenha condição, né, de conquistar a sua autonomia de vida, a sua independência, inclusive financeira, tendo uma boa educação, tem uma profissionalização adequada, para que ele possa residir, né, em um local digno, enfim, garantir as condições que nós todos gostaríamos de dar para os nossos próprios filhos. E o poder público tem o dever de proporcionar isso. Se o adolescente ele for devidamente orientado e se isso estiver fazendo parte do seu planejamento, né, do plano individual de acolhimento, essa ansiedade eu creio que vai diminuir. E o próprio poder público ele vai ter que assumir essa responsabilidade para além dos 18 anos. Inclusive hoje nós temos um outro estatuto em vigor, que é o Estatuto da Juventude, que ele protege, né, o jovem, que vai dos 15 até os 29 anos. Claro que ninguém quer que o adolescente, o jovem, continue sob a responsabilidade do poder público até os 29 anos. Mas é evidente que não vai se encerrar essa responsabilidade logo após o jovem completar 18 anos. Então é muito importante que esse planejamento seja feito, que, claro, de preferência que antes mesmo dos 18 anos o jovem já tenha todo um preparo e tenha já condições de conquistar essa sua autonomia. É até possível, em situações excepcionais, conceder emancipação para adolescentes de 16, 17 anos que estão sob a tutela, né, de alguém ou até mesmo acolhidos. É possível, só que, claro, isso só vai ser feito se ficar demonstrado que aquela medida é de fato do interesse daquele adolescente, que realmente ele está preparado para assumir as responsabilidades inerentes a um adulto. E, uma vez que ele passa a ter essas condições, aí sim o poder público pode desligá-lo do atendimento, né, em acolhimento, ou pode encaminhá-lo para uma república, né, onde ele vai, pelo menos no início, né, ter uma continuidade do atendimento, embora um pouco mais solta, né, para que ele possa progressivamente conquistar a sua autonomia, a sua independência de vida, né, inclusive do seu ponto de vista financeiro. E com isso nós encerramos o nosso módulo de hoje, Convivência Familiar e Comunitária. Temos outras perguntas e respostas publicadas sobre esse assunto no site do Ministério Público. Convidamos todos a visitar o nosso site e a fazer novas perguntas para o próximo módulo que acontecerá na sequência, que é sobre educação. Então, aqueles que tiverem perguntas podem encaminhar para o nosso site, teremos o maior prazer em respondê-las. Muito obrigado.